Muitas pessoas vão morrer dia 30 de março. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você, você que está com medo, você que está aí alarmado com essa notícia, eu tenho uma notícia para você. Não tenha medo do que pode acontecer no dia do amanhã, o que pode acontecer agora ou futuramente. Você sabe por quê? Porque através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós que somos crentes em Jesus, nós somos lavados e remidos pelo teu sangue. Nós já estamos lavados pelo sangue de Cristo. Então, como nós vamos ungir a nossa casa, se nós já estamos ungidos, porque somos o templo do Espírito Santo? Se nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita no seu coração, nós já estamos lavados e purificados, nós já fomos comprados por Deus. E o diabo não tem poder contra a sua vida, o espírito da morte não tem poder contra você. O espírito da morte não pode tocar em você. Você sabe por quê? Porque você já foi comprado pelo sangue de Jesus. A tua casa já está purificada, a tua casa já está ungida. E qual é a casa? A casa é você mesmo. Você é a casa, você é o templo aonde o Espírito de Deus habita em você. Então, não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo do que as pessoas estão dizendo, do que as pessoas estão espalhando o pânico e o medo. Você sabe por quê? Porque você é protegido pelas mãos de Deus. Você é protegido pelo Espírito Santo. Você está protegido pelo Pai, pelo Filho e pelo Divino Espírito Santo. Então, o que vamos fazer e o que devemos fazer em relação a essas profecias que todos os anos estão aí repercutindo na internet? O que vamos fazer em relação? Meus irmãos, o segredo está aqui. A Bíblia fala que não devemos julgar o profeta. Eu não devo julgar o profeta, mas sim julgar conforme as Escrituras. Nós devemos julgar a profecia segundo a palavra de Deus. Se ela se cumprir, é porque essa profecia realmente falou em nome de Deus. Mas se essa profecia não se cumprir, é porque não foi falado conforme a palavra de Deus. Deus não esteve presente nessa profecia. Não foi Deus que deu ordem para o profeta, mas o profeta falou segundo o seu coração, segundo o seu entendimento. O profeta falou segundo as suas emoções, mas não falou segundo a palavra de Deus. E a maior revelação e a maior palavra está aqui, ó. A maior profecia de todos os tempos. Não é você dar ouvido a profecias, de pessoas que agem pelas emoções ou para ganhar visualizações, para ganhar fama, compartilhamento. Mas se você medita nessa palavra de dia e de noite, você não é enganado. A sua mente não é ludibriada, tá? A tua mente não é manipulada, porque a palavra de Deus, ela está na tua vida. Se você guarda essa palavra no teu coração, você não vai temer o perigo de noite, o perigo de dia, a peste que anda na escuridão, a praga que anda ao meio-dia. Você não vai ter medo, você sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o teu escudo, a tua proteção. É ela que está na tua vida, te guiando, te dando força. E hoje nós vamos aprender. Nós vamos aprender a usar a armadura de Deus. Você vai usar a armadura de Deus para você estar protegido diante do dia mau. Você vai usar a armadura de Deus, meus irmãos, para você estar pronto para lutar contra as astutas ciladas do inimigo. Porque todos os dias nós temos a astuta cilada do inimigo. Hoje nós estamos cercados diante de muitas armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida. O inimigo tenta de várias formas tentar nos destruir, tentar nos parar. Mas eu quero dizer para você
Eu quero dizer para você, neste dia de domingo, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Deus. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa. Nada pode te abalar e nada pode te deter. Você sabe por quê? Porque Deus está contigo, Deus está com você. Então não há o que temer, não há o que ficar com medo. Você sabe por quê? Não tenha medo da escuridão, porque Deus é a tua luz. Deus, Ele é a tua força. Deus, Ele é a tua proteção. Eu quero que você compartilhe essa live. Ei, me ajude aí na divulgação dessa live. Marque os seus amigos nessa live, o nome deles, tá? Compartilhe com seus amigos no WhatsApp. Compartilhe com seus amigos no Instagram, no teu Facebook, para que ele possa assistir essa live, para não ter medo, né? O que estão dizendo aí que dia 30 vai acontecer o maior teor aí, né? Vai acontecer algo inabalável, né? Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você que está assistindo essa live, ei, Deus vai confortar o teu coração aqui agora através dessa palavra. Essa palavra aqui é a maior profecia. Essa palavra aqui, ó, passarão os céus e a terra, mas essas palavras não hão de passar. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra aqui permanece para todo sempre. Vamos ler aqui então no livro de Efésios capítulo 6, aonde fala sobre a armadura de Deus. Essa palavra aqui é a maior profecia. No demais, irmãos meus, fortaleceis vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda Glória a Deus. e súplica. Deus é fiel. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Comente aí, pessoal. Comente, deixe o seu comentário aí. Eu quero ver a participação de todos, tá? Em nome de Jesus, seja impactado por essa palavra. Vocês que estão aí, Paula da Silva, seja bem-vinda. Márcia Jangada, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? A paz do Senhor Jesus para vocês. Juarez Bernardes, é uma bênção. Luciana Pinheiro, Isaac, né? O Isaac também aí, companheiro de serviço. Glória a Deus. Elisângela Cardoso, Claudinho Figueiredo, Luiz, né? Fabiano, Margarete, esses irmãos que estão nos assistindo aí ao vivo, sejam bem-vindos pela paz do Senhor Jesus.
Alexandre Regis e PDA, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, mais um irmão aí da família, né? Pela misericórdia de Deus. E essa palavra impactante, poderosa, que vai soar fortemente no seu coração. Meus irmãos, como ser cheio da armadura de Deus? Como usar a armadura completa de Deus para lutar nos dias da adversidade? Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Éfeso, para os efésios, usar a armadura de Deus para lutar contra as adversidades e a artimanha do diabo. Porque o inimigo, meus irmãos, ele vem com toda a fúria. O inimigo vem de todas as maneiras, usando meios para tentar deter a minha vida, para deter a tua vida. O inimigo quer fazer, meus irmãos, algo para tentar destruir a nossa vida. Mas Deus nunca vai deixar o inimigo querer destruir a igreja de Deus. Por isso que Paulo está chamando você para usar a armadura completa de Deus. Nos demais, irmãos meus, para terminar, antes de Paulo terminar a carta que ele estava escrevendo para os efésios da igreja ali, né? Para os irmãos da igreja de Éfeso, ele diz, antes de terminar, meus irmãos, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder, tomando ou se preparando com a armadura completa de Deus, a fim de estar pronto para lutar contra as astutas ciladas do diabo, para estar pronto para lutar contra as adversidades do maligno. Você sabe por quê, meus irmãos? Existe um campo espiritual. O crente, quando aceita Jesus, quando o cristão, ele faz parte do reino de Deus. Quando ele começa a fazer parte do crente, né, que é salvo, do povo santo, do povo escolhido, do povo herdeiro, daquele que foi chamado para a salvação, ele entra dentro de um campo de batalha. E o crente está lutando contra os inimigos espirituais. E Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Éfeso, para que eles se fortaleçam no Senhor, para que eles possam estar pronto, preparado, cheio de poder, cheio de virtude. E o primeiro passo é ser cheio do Espírito Santo, para ser forte, para nós sermos fortes, para guarnecermos todos os meios de defesas contra os ataques do nosso adversário. Porque ele luta de noite e dia para tentar desfalecer a noiva do Cordeiro. Porque o inimigo ele quer fazer de toda forma para tentar parar a tua vida na caminhada. Ele quer tentar de toda forma parar a tua vida com Deus. Mas Deus não vai deixar isso acontecer. Você sabe por quê? Porque quando nós se revestimos com a armadura completa de Deus, nós vamos guarnecer meios de defesa, nós vamos ter o equipamento essencial para a guerra, para a luta, tomando então as armaduras completas de Deus. E isso é muito importante na vida de um cristão, estar pronto para a guerra, estar pronto para a batalha. E você precisa estar pronto, você precisa estar preparado, tomando sobre vós a armadura completa de Deus, se fortalecendo no poder de Deus, se fortalecendo no Senhor, meu irmão, se enchendo a sua vida espiritual, para que você esteja pronto para lidar com os demônios, para lidar contra os inimigos, contra as forças espirituais da maldade que está no lugar celestial. Então, é preciso que nós estejamos preparados para essa grande batalha, porque a batalha do cristão só vai findar quando Jesus chamar a sua alma. A guerra só vai cessar quando o teu corpo, a tua matéria tombar aqui nessa terra e o teu espírito for chamado por Deus. Quando Deus chamar o teu espírito, aí acaba a guerra aqui. Aqui acaba a batalha. Mas enquanto você estiver
aqui na terra vai ter muitas adversidades, vai ter muita peste, vai ter muita doença, vai ter muitas aflições, vai ter muita guerra, vai ter muito espanto, vai ter muitas coisas que vai acontecer nessa terra, e são os ataques que os cristãos estão sofrendo, são os ataques que as pessoas estão enfrentando. Mas para isso Paulo está convocando você, irmão, que está me assistindo, para você tomar sobre você a armadura completa de Deus, para você estar pronto para lutar contra as astutas e artimanha do inimigo. Então, por isso, meus irmãos, vamos se revestir do poder de Deus. Vamos se fortalecer cada dia mais na força e no poder de Deus. Vamos se fortalecer debaixo da proteção de Deus. Fazendo isso, você vai estar brindado pelo poder de Deus. Fazendo isso, você vai estar brindado, você vai poder andar na rua, você vai poder ir no supermercado, você vai estar andando nos lugares, mas você vai estar brindado pelo poder e pela graça de Deus. E nem coronavírus, nada de doença vai poder te infectar, nada de contágio vai poder vir sobre você. Você não vai pegar nenhuma doença, porque você está debaixo das asas e debaixo da proteção de Deus. Você está debaixo do comando de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus é o nosso general. Deus, Ele é o nosso capitão do exército. Nós somos soldados, nós somos chamados para a guerra, nós somos chamados para a guerra nesse campo de batalha contra os nossos inimigos. E sabemos, meus irmãos, que quando nós deixamos o mundo, quando nós se entregamos a Deus, nós passamos a enfrentar diversas lutas espirituais. Porque aqueles inimigos que antes a gente servia, eles vão fazer de tudo para tentar nos destruir. Ele vai tentar fazer de tudo para tentar parar a tua caminhada com Deus. Mas por isso Deus está me convocando, Deus está chamando você para que você venha se revestir com toda a armadura de Deus. Paulo diz ainda, no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, para que se revestir de toda a armadura de Deus? Aí Paulo responde, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque sempre vai vir, tentações do vil tentador contra a sua vida. Sempre o inimigo vai fazer vários jeitos para tentar contra você. E por isso nós devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta não é contra a irmã, não é contra o seu pastor. Ao contrário, o seu pastor precisa muito de oração, a sua irmã precisa muito de oração, o seu irmão precisa muito de oração, a sua família precisa de oração, as pessoas precisam de ajuda. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra o seu vizinho, não é contra a sua vizinha, não é contra o seu encarregado, não é contra o seu patrão. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade, contra os principados e potestades, é contra os súditos do diabo. Nossa luta não é contra o pastor da nossa igreja, a nossa luta não é contra a nossa irmã que congrega conosco. Meus irmãos, a nossa luta está no campo de batalha espiritual. A nossa luta está nas esferas espirituais. Quando nós vemos as pessoas sendo usadas pelo diabo, não é contra a pessoa que nós devemos lutar, mas sim contra o inimigo que está usando aquela pessoa. Então entenda, meus irmãos, que o foco do cristão, o objetivo do cristão
é estar preparado com a armadura de Deus, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, mas não para lutar contra as pessoas, não para lutar contra o seu próximo, mas para lutar contra as forças espirituais da maldade que atua nas pessoas, que atua neste mundo, que está nos lugares celestiais fazendo guerra contra os cristãos e contra as nossas orações de não serem ouvidas por Deus. Porque existe então, meus irmãos, no campo espiritual, milhares e milhares de inimigos espirituais que tentam impedir a nossa súplica, as nossas orações de ser ouvida por Deus. Existe uma guerra travada no mundo espirituais. E é por isso que você e eu não temos forças o bastante de permanecermos orando 1 hora, 2 horas. É por isso que muitas vezes a gente não consegue ter o hábito de orar, porque o inimigo vai fazer de tudo para desanimar a tua vida, para tentar desanimar você de orar, de você cantar, de você ir para a igreja, porque existe uma guerra espiritual. E muitas das vezes você não consegue ir para a igreja porque existe uma guerra que não deixa você ir para aquele lugar. Às vezes o inimigo faz de tudo para tentar impedir você de estar ali na casa de Deus, adorando a Ele, buscando a Ele, porque existe uma guerra espiritual travada. Então, neste dia, Deus está convocando você a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para você revestir, tomar sobre vós toda a armadura completa de Deus, para você estar firme contra as astutas ciladas do diabo. No verso 13 em diante, Paulo fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ei, o primeiro equipamento para a guerra que Paulo nos traz aqui agora, para nós estarmos firmes contra as astutas ciladas do inimigo, para vencermos no dia mau, para permanecermos inabalável nesse campo de batalha. Ele diz para nós tomarmos a verdade como cinto. Porque se o cinto serve como segurança para nossas vestimentas, se o cinto serve para segurar as nossas roupas, nós devemos tomar a verdade como segurança em nossa vida. Uma verdade que venha dominar toda a nossa vida, para que o mundo, com suas ideologias, com suas verdades relativas, não possam querer ludibriar nossa mente ou tentar nos enganar com suas mentiras, com as suas filosofias humanas. Porque quando nós tomamos a verdade como cinto, nós estamos com segurança, nós estamos protegidos, toda a nossa vida, toda a nossa estrutura está sobre a verdade do Pai. Nós estamos com a verdade, e a Bíblia fala que Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Ei! Então, se você tem Jesus na sua vida, você tem a verdade como segurança. Se você tem Jesus sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a sua família, a verdade está dominando todo o teu ser, toda a tua casa. A verdade está reinando sobre o seu lar, sobre você. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. A verdade pode libertar você das ideologias do mundo. A verdade pode libertar você das heresias que são pregadas por aí. A verdade pode abrir a sua mente. A verdade pode guiar você para a vida eterna. A verdade pode te libertar, pode te transformar e pode mudar a tua vida. Jesus é a verdade revelada. Jesus é a verdade de Deus revelada aos homens. Ei, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Paulo está dizendo para nós revestirmos com a verdade como cinto, né?
que traz segurança em nossa vida, em nossa alma, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a finalidade, meus irmãos, é que devemos usar então o cinturão. Nós devemos usar a verdade como cinturão na nossa vida. Por quê? Porque Satanás luta usando mentiras. Às vezes suas mentiras são como verdades. Mas somente os crentes têm as verdades de Deus que pode vencer Satanás. Paulo diz para nós usar a couraça, usar a justiça como a couraça. E nós devemos estar então revestidos com a justiça de Deus como a couraça. Se a couraça serve como um colete, né, prova-bala, um colete que está aqui, ó, protegendo a região do nosso peito, a região do coração, para que nenhum dardos, para que nenhuma flecha possa atingir nesse campo de batalha. Paulo está dizendo, usai então a justiça como a couraça, ou seja, Satanás ataca frequentemente nosso coração. O centro de nossas emoções, dignidade e confiança. A justiça divina é a armadura do corpo que protege nosso coração e assegura a aprovação de Deus. O Senhor nos aprova porque nos ama. Por isso enviou seu Filho para morrer por nós. Então a couraça da justiça é essencial na vida do cristão para o campo de batalha. A couraça serve como uma proteção para que nenhuma flecha pode atingir o seu coração. Para que você não seja atacado pelo inimigo, pelo nosso adversário. E somente pela justiça de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Não é pela nossa própria justiça ou pelas nossas próprias obras que nós somos aceitos por Deus. Você é aceito por Deus pelo sacrifício de Jesus, pela justiça de Cristo. A Bíblia fala que por causa do pecado de Adão, que cometeu ali no Jardim do Éden, o pecado, a ofensa entrou no mundo e contaminou todos os homens. Só que por causa da justiça de Cristo, nós somos justificados, nós somos salvos. Porque Cristo obedeceu a Deus em toda a sua vida. Ele foi fiel, ele venceu o tentador. Então, por causa da fidelidade de Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Todos que são salvos em Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus. Não por causa da nossa própria bondade ou virtude, mas sim por causa de Cristo, nós somos justificados. E por causa da justificação de Deus, nós somos protegidos como uma couraça que protege o nosso coração do inimigo tentar nos destruir ou derrotar a nossa vida. Por causa da justiça de Cristo, nós somos protegidos. Nós somos guardados, nós somos aceitos por Deus. Então tome posse dessa vitória, tome posse dessa bênção, meu irmão. Tome bênção dessa vitória. Paulo diz para nós usarmos também os sapatos. Nós devemos usar os sapatos. Se os sapatos servem para proteger os nossos pés na caminhada, para nos proteger dos espinhos, das pedras, para não machucar a região do nosso pé, então nós devemos usar então, meus irmãos, os sapatos, ou seja, estar pronto para a propagação do Evangelho de Deus, estar com prontidão para divulgar o Evangelho, estar pronto para anunciar a palavra de Deus dentro e fora de tempo. Devemos usar então o Evangelho como sapatos para proteger os nossos pés. Devemos usar então a prontidão como sapatos para estar pronto e preparado para pregar as boas novas do Evangelho da paz, do Evangelho de Deus. Satanás deseja nos convencer de que relatar as boas novas é uma tarefa inútil e desprezível, que o peso dessa tarefa é muito grande e que as respostas negativas serão demasiadamente difíceis de ser controladas. Mas os sapatos que Deus nos deu representam a motivação para seguir, proclamando a verdadeira paz que está disponível em Deus. E somente nele, essas são as novas que todos precisam ouvir. Paulo diz para nós usarmos também a fé como escudo.
porque realmente nós vamos ser atingidos de todas as formas, com todos os meios, né, que o nosso adversário vai tentar. Então, Paulo diz para nós revestir com o escudo, e a nossa fé é como escudo. Você precisa usar a fé para se proteger das dúvidas, dos pensamentos negativos que o inimigo tenta contra a sua vida. Tentar fazer você um incrédulo, uma pessoa que venha duvidar do poder de Deus, para que você venha perder a esperança, a expectativa da sua vida com Deus. Então o que vemos são os ataques de Satanás sobre a forma de insultos contra a nossa vida, reveses e tentações, mas o escudo da fé nos protege contra as setas inflamadas e invisíveis do diabo. Sobre a perspectiva divina, tornamos-nos capazes de enxergar além das nossas circunstâncias e saber que a suprema vitória será nossa. Então nós devemos usar a fé como meio de defesa para que o inimigo não venha atingir o nosso coração. O escudo, né, ele vem apagar todas as setas inflamadas do diabo contra a sua vida. Nunca perca então de crer no Senhor, de ter esperança no Senhor. Paulo diz para nós usarmos também o capacete, usarmos um capacete, ou seja, usar a salvação como um capacete. Satanás deseja que tenhamos dúvidas a respeito de Deus, de Jesus e da salvação. O capacete protege a nossa mente para que não tenhamos dúvidas em relação à obra que Deus realizou por nós, a nossa salvação. Muitas das vezes o inimigo tenta fazer nós duvidarmos da salvação. O inimigo tenta falar que nós já perdemos a salvação, que não há mais esperança para a nossa vida. Que porque nós errou, pecou, já não temos mais salvação, já era tudo para nós. Mas é mentira do inimigo. Quando você usa a salvação como capacete, você está blindando a tua mente. Você está protegendo a tua mente do adversário. E toda vez que ele tentar jogar setas contra a sua mente, você está blindado por Deus. Pela misericórdia de Jesus Cristo, pela graça de Cristo, você está blindado. Porque nós somos salvos por Deus. Nós somos salvos pelo meio de sacrifício a qual Deus enviou seu Filho ao mundo, para que nós tenhamos vida eterna. Porque Deus enviou seu único Filho ao mundo para que o mundo não fosse condenado, mas sim que o mundo fosse salvo e liberto, transformado. Então por isso que nós somos salvos, não porque nós merecemos, ou pela nossa própria justiça ou obras. Nós somos salvos pela remissão